da Luz, a sua rádio que emana paz, agora também pelo Facebook, a Web Rádio Estação da Luz, é a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E hoje, terça-feira, nós temos o nosso programa com o nosso irmão Marquense Melo, nosso Tata Melo, direto dos Estados Unidos, e vai ter um tema muito bonito, mas nós gostaríamos de falar que a Web Rádio, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, e também, no caso, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E eu quero dar uma boa noite todo especial ao nosso irmão Tatá, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado, meu amigo. Como é que vai o senhor e como é que vai aí a nossa reclusão americana, né? Mas boa noite para você, meu amigo. Muito obrigado pela sua vinda mais uma vez ao programa Estação da Luz. Obrigado, Tavares, mais uma vez pelo convite. Eu tenho sempre que possível, dentro dos meus horários aqui, ouvido e colocado aqui no Facebook para participar, para ver alguns amigos, algumas pessoas queridas ao meu coração participando aí com você. Por aqui está tudo muito bem, graças a Deus. Jesus está muito bem, eu imagino. Quando você perguntou pelo Senhor, eu acho que você está perguntando por Jesus. Então, Jesus está muito bem. Não, Eu também, os dois, tá bom. Eu também estou bem, graças a Deus. Estamos aqui ainda semi de quarentena. No nosso estado aqui, a situação já foi muito pior, hoje já está bem melhor, então já estamos numa fase mais avançada da liberação das atividades, mas ainda com bastante cuidado, ainda com máscara, ainda no distanciamento social, né, no distanciamento físico, tomando as precauções para diminuir a quantidade de pessoas infectadas. Mas, de uma maneira geral, estamos muito bem, felizes de estarmos aqui de novo com você e com vocês aí na Web Rádio Estação da Luz. Muito bem. E eu tenho um negócio para lhe falar de primeira mão. Dia 31, é uma sexta-feira, não é essa outra. Eu quero você comigo, se possível for. Não, vamos falar com o seu José Soares. Opa! Depois de um longo e tenebroso inverno, consegui convencê-lo, né? Vai fazer uma série de programas com a gente. Eu já aproveitei a palavra do velho e já peguei uns 3 programas. Tá certo, tá certo. Vamos Então, ver o horário, vamos nos esforçar para estar aqui junto, que o Soares é amigo do coração. Aí eu digo, olha, tem um cabo que vai ficar louquinho quando falar isso para você, ele vai pular na cadeira da felicidade. Mas, meu amigo, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a prece de abertura e você faz a mensagem, porque até vi aí o Pão Nosso, e ontem no programa nós tivemos, né, o nosso irmão falando sobre um prêmio que em 2015 o livro Pão Nosso do Chico ganhou aí nos Estados Unidos, terceiro colocado, né, entre livros religiosos. Isso para a gente é um motivo de muita galardia, porque cada vez mais a doutrina espírita está sendo divulgada. Então a gente vai pedir justamente a autorização através da fala da criatura com o Criador, da melhor forma possível, pedindo a anuência de Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, os bons espíritos que estão sempre ao nosso derredor, a nos influenciar para a senda do bem e do amor, ao nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, pedindo a proteção, rogando também a Mãe Maria, nossa Mãe tutelar, que sempre possa olhar pelo nosso planeta, vigiliar como ela sempre faz cada uma das criaturas que aqui estão albergadas. Se conosco, Senhor, nessa noite, nesse programa, nessa rádio em que tentamos divulgar o Teu Evangelho. Permite, Senhor, que em Teu nome, Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, possamos iniciar num clima de paz, amor e harmonia o nosso estudo nesta noite e que o nosso querido amigo que vai conduzir esse estudo, Marquense, possa ser auxiliado pelos bons espíritos, para que ele possa trazer conhecimentos e trazer consolação a todos aqueles que estão na audiência dessa web rádio. Muito obrigado e graças a Deus. Assim seja. Vou silenciar aqui meu celular, que o bicho tem uma vibrada aqui, eu não quero que ele toque no meio da nossa conversa. É isso aí.
Então, como o Tavares falou, né, a gente vai ler uma mensagem rapidinha e aí depois ele indica como é que a gente continua. Eu vou compartilhar aqui a tela da mensagem para todo mundo que estiver no Facebook poder acompanhar a nossa leitura. Do livro Pão Nosso, como o Tavares muito bem falou aí, né, o Pão Nosso número 79, é um livro de Chico Xavier e Emmanuel, em que ele comenta, né, sobre essa mensagem de Paulo aos Filipenses, que dizia: tudo posso naquele que me fortalece. E eu acredito, Tavares, que eu devo ter cometido um erro aqui, porque isso não me parece ser a mesma mensagem. Bom, não a mesma mensagem, desculpem, deixa eu voltar para cá. Tudo está dentro do script, né? Mas eu vou ler de qualquer maneira. Deixa eu fazer aqui para a tela menor. Pronto. Pronto, muito bem. Pronto, fica melhor. Que fica assim, né? O mais e os discípulos. Você pode até conferir aí no seu livrinho que você estava me mostrando, só para ver se é essa mesma, mas eu acho que é isso mesmo. Daqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bem, então está correto. Muito bem. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse isso na carta aos Filipenses, versículo 13, no capítulo número 4. E aí, Emmanuel faz o seguinte comentário: o discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. E ele assevera também: não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. E aí continua: sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo, que é o preguiçoso, estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mais é a conjunção que, nos processos verbalistas, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, colocada depois do santo nome, depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim recomendam os meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. É uma mensagem muito, muito forte, né? Não teve mais, né? Teve sim uma decisão cabal mesmo, né? É pegar na charrua e ir embora. Seguir trabalhando, né? Seguir trabalhando, amigo, velho. Eu fico pensando em Paulo, eu fico pensando em Jerônimo Mendonça, certo? Hoje mesmo de manhã, o Décio, que está aqui, está mandando um abraço para você aí. Tem uma grande admiração, viu, o Décio aqui de São Paulo, um bom baiano. Fizemos um programa com ele, mas que me emocionou, Tatá, de uma forma maravilhosa. É uma cidade, Caculé, eu acho que é Caculé. Tem uma casa espírita que está comemorando, amigo, 63 anos, a 800 quilômetros de Salvador. Quer dizer, é uma bênção uma casa no interior, né, do Nordeste comemorar 63 anos. Quer dizer,
Não teve mais, não. Foi logo que fez. Porque 63 anos é meado dos anos 60, né, meu amigo? Então, não era fácil fazer. Bastante tempo. Então, bastante tempo, né? Deixa eu tirar aqui, para ficar mais doido. Nossa. E aí você... E eu dei uma estudada hoje, porque eu digo, ó, se Marquinhos vai falar, eu tenho que dar uma estudada. Eu gostei muito, porque você foi muito decisivo. A gente vai falar, eu, porém, vos digo, né? E eu fui ver lá, e aí, o que é que você nos traz com essa afirmativa de Jesus, que eu acho muito bonita, certo? Aprendeu, agora eu digo outra coisa, né? Que lindo, né? É o seguinte, eu queria, primeiro, antes de começar mesmo, eu queria perguntar a você como é que vai ser, assim, quanto tempo mais ou menos a gente vai conversar hoje, só para eu ter uma noção de como é que eu desenvolvo A gente aqui as sempre vai ideias. até 7h30, 7h40, certo? Não, então dá Mas, suficiente, é tranquilo. não, mas não se Então eu não vou. preocupe, não. Não se Eu não preocupe. vou, até porque eu não posso, mas é que assim, se fosse tipo assim, é para acabar às 7 horas, aí eu ia ter que dar uma acelerada em algumas partes, mas aí é tranquilo. Eu tenho um PowerPoint também, não tem nada de extraordinário no PowerPoint. O PowerPoint é basicamente só assim, os tópicos para quem, se porventura, quiser ver alguma coisa dessas coisas que eu estou falando no PowerPoint, no Facebook, para quem tiver. Mas não se preocupem que quem tiver na rádio, quero dar boa noite a vocês também. A boa noite, pessoal do Facebook, estou vendo Marília aqui, o Delson também. Boa noite a todos, né? Crislaine. E a todos os outros, né? Vai ter muito nome passando por aí, imagino, que estão se juntando aqui a nós para conversarmos um pouquinho sobre isso. Esse tema, eu, porém, vos digo, surgiu alguns anos atrás de uma maneira muito significativa aqui para mim, particularmente, no sentido do grupo espírita em que a gente se envolve aqui nos Estados Unidos, o Cantinho de Luz. Nós fizemos, em 2017, 15 anos de existência. E naquele ano nós fizemos uma festa, né, para comemorar os 15 anos e tal, e nós decidimos fazer, no mês de aniversário aqui na nossa casa, fazer uma série de palestras, uma por semana, convidando amigos de outras casas para fazer palestras para a gente. E aí, caiu de 3 dessas palestras, do modo como eu estava organizando, caíram exatamente sobre que as três pessoas iriam falar sobre 3 desses eu, porém, vos digo. E eu nunca tinha me tocado, assim, nunca tinha me parado para realmente pensar e olhar para essas passagens do Cristo, como sendo umas passagens que vão uma na sequência da outra. E isso me mexeu, assim, comigo, com a minha mente, como é que estava colocada no Evangelho, né, de Jesus e tal. E foi quando, um mês depois, mais ou menos, ou perto aí do final do mês, isso foi em abril de 2017, um amigo nosso de um outro centro espírita nos convidou para fazer uma palestra que eles também estariam se mudando de lugar e queriam fazer uma abertura com vários palestrantes também de outras casas. E aí, um dessas pessoas, somos amigos pessoais do pessoal do centro todo lá, eles me convidaram para fazer. Eu, a priori, disse, não vamos e tal. Aí, depois eles insistiram, tá bom. Então, aí eu disse, escolha um tema. Aí eles disseram, não, escolha o tema. Aí fiquei naquela. Quando foi, de repente, apareceu na minha cabeça, porque eu estava pensando sobre isso, esse tema eu, porém, vos digo. E aí eu me sentei para pensar um pouco mais a respeito do tema, e aí me surgiram algumas ideias, algumas reflexões em cima desse tema. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, e a gente vai ver isso ao longo do nosso tema, é que esse eu, porém, vos digo, está vinculado a outra expressão que Jesus sempre diz, né? Ouviste o que foi dito aos antigos, ou ouviste o que foi dito, né? E a gente vai ver essas expressões mais para frente. E aí eu parei para pensar sobre essa coisa do ouviste o que foi dito. Aí, quando eu parei para pensar sobre isso, eu percebi que logo depois que ele dizia ouviste o que foi dito aos antigos, ele falava sobre um dos mandamentos, ou uma coisa que estava predeterminada, ou que já tinha sido dita
anteriormente no Antigo Testamento. E aí, pegando a Bíblia, né, que eu tenho uma das versões da Bíblia, poderia abrir também a versão do Novo Testamento do nosso querido Haroldo Dutra Dias, né, que fez aí a tradução, e pegar aí o capítulo número 5 de Mateus, que é onde começam as bem-aventuranças, e essa parte do que a gente vai conversar hoje, está dos itens 21, ou dos versículos 21, né, até o versículo 48, que é um dos pedaços do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Mas uma coisa acabou me chamando mais atenção ainda antes disso, é que, para preparar o estudo, para conversar sobre isso, eu percebi que eu disse, eu vou ler o Sermão do Monte, para dar uma sequência, para ver o que acontece. Então, nos versículos imediatamente anteriores a esses versículos, que começam do capítulo 5, versículo 21 de Mateus, e que vão até adiante, ele começa no versículo 17, com a seguinte frase: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E aí, uma coisa me chamou a atenção. Não sei se vocês que estão nos ouvindo têm o costume de olhar, ou de ler, ou de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu espero e imagino que sim, né? Mas aí eu pergunto, qual é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei. Cara, isso me deu um nó na cabeça. Isso disse assim, meu Deus, Kardec, ele é um gênio. Me perdoe a superlativo, mas Kardec é uma pessoa que é fora da média, ele é acima da média, sob diversos aspectos. Vamos lembrar, não é um homem perfeito, como nenhum de nós é perfeito. Nenhum. Todos temos defeitos, todos erramos, todos, sem exceção. Tirando aí um Jesus da vida e tal, mas todos nos equivocamos em algum momento. Então, não queremos colocar Kardec num pedestal de perfeição. Não. Queremos colocar Kardec num pedestal de uma pessoa que se esforçou extremamente muito para seguir esses ensinamentos que ele está colocando nos livros, independente dos erros que ele possa ter vindo a cometer. O Evangelho segundo o Espiritismo é um primor de obra nesse aspecto. Se a gente estudar o Evangelho Espiritismo, só a sequência dos capítulos, sem nem olhar para os conteúdos, já é um estudo em si só. O estudo da sequência dos capítulos já é um estudo. Já provoca um pensamento, já dá na gente meio que um nó na cabeça e diz assim, poxa, por que esse capítulo vem depois desse? Por que esse vem depois desse? A gente falou rapidamente sobre isso quando a gente conversou aqui sobre Fora da Caridade Não Há Salvação, na ordem dos capítulos, que está lá no meio do livro e tal. Bom, não vim destruir a lei. É a primeira de todas as coisas que Kardec coloca. E aí a gente vê que ele não tirou isso da cabeça dele, ele tirou isso de Jesus. Então é muito significativo para mim, em especial, olhar para essa mensagem do eu, porém, vos digo, ouviste o que foi dito aos antigos. Isso está logo depois de ele dizer, eu não vim destruir a lei. Então, eu não vim destruir a lei, e aqui está o que os antigos ouviram. Diziam. O que os antigos diziam. E aí ele vai dizer depois, eu, porém, vos digo. Vê como é a sequência lógica do pensamento do Cristo, do ensinamento do Cristo para aquelas pessoas que estão ouvindo ali. E, obviamente, para nós. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, abram do seu olho, abram do vosso olho, porque nem tudo que foi dito antes é para ser do mesmo jeito. E a gente vai conversar sobre isso. E eu vou dizer como é. Ele está dizendo em outras palavras. Né? Eu estou aqui parafraseando o nosso querido amigo Jesus aí, né? O nosso querido JC.
E aí Kardec começa com o livro, com o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente assim. Não vim destruir a lei. Por quê? Porque ele se espelha em Jesus e diz assim, olha, a gente vai trazer nesse livro um monte de coisa que talvez vá incomodar, que talvez vá ter alguns problemas. Mas veja, nós não viemos destruir a lei. Nós viemos dar-lhe cumprimento. Nós viemos analisar isso, refletir sobre isso e talvez, quem sabe, até puxar a coisa mais adiante. Deixa eu até ir passando aqui, e aí está aqui, ó. Jesus em Mateus 5,17 no PowerPoint. Exatamente o que eu li ali no comecinho da Bíblia, né? Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E uma outra coisa também muito interessante é que um pouquinho antes aí desse 17, ele termina as bem-aventuranças. Exatamente. Né? Então, o capítulo 5, ele é magnífico. Exatamente. E eu diria que não é nem só o capítulo 5, mas a gente está começando por ele, a gente chega, não vai chegar nos outros, não, porque a gente não dá tempo, obviamente. Se a gente parar numa palavra, a gente passa a noite toda conversando sobre essa palavra. Mas, exatamente, antes disso, a gente tem as bem-aventuranças. Mas, aí eu coloquei uma pergunta, né? A qual lei Jesus estava se referindo? Que, obviamente, ele está falando da lei de Deus, mas vamos parar para pensar rapidinho. Se não fosse Jesus, se fosse, por exemplo, e eu gosto muito de ler, hoje eu leio menos, mas eu gostava muito de ler coisas de física, né? Albert Einstein, Isaac Newton, Niels Bohr e outros químicos e físicos aí no meio do caminho, Maxwell e tal, e quando Albert Einstein descobriu, né, formulou a ideia da teoria da relatividade, né, ele criou um problemão para um monte de gente. As pessoas acharam que aquilo era um absurdo que ele estava fazendo. E ele disse, eu não sei exatamente as palavras dele, mas ele deve ter dito mais ou menos assim, minha gente, eu não estou querendo destruir nada do que foi construído antes. Eu estou querendo pegar o que foi construído antes e avançar com ele. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou querendo pensar sobre o mundo de uma outra maneira, sem jogar nada do que foi feito fora. Então, nada do que Isaac Newton criou ou descobriu se joga fora. Só que a gente não pode parar em Isaac Newton. A gente tem que dar o próximo passo. E é basicamente o que ele fez. Então, quando Jesus diz assim, eu não vim destruir a lei e os profetas, mas dar cumprimento, eu vim colocar isso em prática. E quem sabe, colocar em prática de uma maneira que talvez vocês vão se incomodar. E aconteceu, né? E aconteceu porque toda e qualquer pessoa que pega uma lei, uma verdade e coloca em prática, ela causa uma comoção, ela causa uma reação em contrário contra ela. A maioria dessas pessoas que são verdadeiramente revolucionárias, infelizmente, são mortas por nós. Jesus, um Martin Luther King da vida, um Gandhi da vida, e vários outros exemplos aí que a gente poderia olhar, mas esses são alguns dos maiores, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, como eu já venho falando, para mim é um desses exemplos, assim, dessa ideia de construção em cima disso que Jesus está falando. Ele vem e traz, ele explica logo no começo, olha, a gente não vai falar aqui de nada de que cause polêmica, nem nada disso, não vamos falar da vida de Jesus, dos atos comuns, dos milagres, das predições, nada disso. Aqui a gente vai falar da moral. Mas é exatamente na moral em que, maioria das vezes, isso causa um problema tremendo. Porque a gente se sente impotente de mudar. Nós nos sentimos fracos, vamos dizer assim, né? Ou frágeis para mudar suficiente. E aí a gente acaba negando muitas vezes o que a gente falou. Daí a leitura da mensagem inicial, que a gente vai tocar nela daqui a pouco. E aí eu já falei um pouco sobre isso, porque Kardec usa essa passagem de Jesus como primeiro capítulo do Evangelho. É claro, não é? Ou seja, ele vai estabelecer, a gente precisa estabelecer o que é base. Isso aqui é base. E é isso que a gente não vai deixar de cumprir. Aí o que é Kardec, de quem é que Kardec fala no primeiro capítulo? Moisés, Jesus, o Cristo e o Espiritismo. e o Espiritismo.
Então, ele coloca na sequência. Nós vamos tratar de Moisés, que é a base. Qual é a base que ele coloca de Moisés? Os 10 mandamentos. Aí ele fala de Jesus, e aí diz, o Espiritismo é o consolador prometido de Jesus. Aí, depois, mais lá para frente, ele vai falar disso, do consolador prometido. Que não é o nosso estudo de hoje, não é o que a gente veio conversar aqui hoje. E aí, o Sermão do Monte, que é onde está incluído este pedaço, está no capítulo, como Tavares muito bem colocou, 5, que começa lá com as boas-aventuranças, que é com as bem-aventuranças. Felizes são aqueles, né? Bem-aventurado é feliz. Isso é estranho, né? Felizes os que choram, né? Felizes os que têm fome, felizes os que têm sede. A gente escuta bem-aventurado, Tavares, e toda vez eu tento traduzir assim na minha cabeça, porque bem-aventurado é um negócio assim, sabe, você não entende direito o que é, porque não é uma frase que a gente usa todo dia. Quando a gente diz assim, felizes são os que choram, as pessoas vão dizer, peraí, Jesus disse isso? Disse. Bem-aventurado igual feliz. Aí a gente precisa entender o que é que significaria isso, também não é parte do estudo de hoje. E também o Sermão do Monte está lá em Lucas, não do mesmo jeito que está organizado em Mateus. O Sermão do Monte em Lucas está espalhado. As mensagens que em Mateus compilou no Sermão do Monte estão espalhadas em vários lugares do Evangelho de Lucas, né? O Sermão do Monte é extremamente importante para quem quer estudar e conhecer o cristianismo e conhecer Jesus. Para citar Gandhi, que eu acabei de falar, que foi morto exatamente por ser um desses revolucionários pacíficos do mundo, né? Ele disse em um determinado momento que se a gente jogasse tudo fora do cristianismo, mas permanecesse com o Sermão do Monte, a gente não perdia nada. Porque todo o conceito de Jesus, tudo o que Jesus quis ensinar, para que a gente pudesse aprender, está ali contido no Sermão do Monte. Aí a gente se complica. Tem um amigo nosso aqui, Chiquinho, um grande amigo, vai participar até quinta-feira aqui com a gente do programa, que ele vai fazer uma homenagem a seu Ismael das Neves, né? Legal. Aqui, quinta-feira próxima, e ele contou, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, tem exatamente 110 ensinamentos. O Sermão do Monte, se compilado, dá 110 ensinamentos, quer dizer, não vim destruir a lei, a luz do mundo, o sal da terra, eu, porém, vos digo, ele compilou, dá 110 ensinamentos, ele fez esse trabalho muito bonito. É impressionante, assim, tem muita coisa no Sermão do Monte, é realmente a base, assim, a base sólida do cristianismo, né? E o problema, mais uma vez, não é o cristianismo como doutrina. O problema, até o próprio Gandhi fala isso em um determinado momento, e ele não era cristão, ele diz, o problema do cristianismo são os cristãos, né? O problema do cristianismo somos nós, minha gente, somos nós, sou eu, aqui eu não posso incluir Tavares, porque Tavares é outro nível, mas sou eu, né, são as pessoas, né, são as pessoas. Então... Você me lembrou uma coisa interessante, o cara disse assim, sou eu atirei pedra na cruz, o cara disse, meu amigo, você não teve essa capacidade de conhecer Jesus não, pai, por isso que isso é orgulho, quando você tirar pedra na cruz, você pelo menos conheceu Jesus pessoalmente, menos. É complicado, né? Aí o visto que foi dito, olha só. Pois é, aí o próximo, né? Aí a gente, depois dessa rápida, não tão rápida, mas rápida introdução aí, eu não sei nem onde é que o meu mouse está aqui, a gente vai começar, né, a falar um pouquinho exatamente sobre os versículos, mas a gente não vai ler os versículos inteiros, nem nada disso. A gente vai refletir sobre a ideia. Porque eu acho que é mais importante do que a gente dar a interpretação literal, ou o que seja, é a gente pensar sobre o assunto, sabe? Porque, assim, no dia em que eu não me lembrar do que é que Mackenzie falou, do que é que Chiquinho falou, do que é que Tavares falou, eu posso voltar e ler e dizer assim, poxa, olha só o que é que está escrito aqui. E dali tirar uma interpretação pessoal e sentir ali o que é que é. Então, o que a gente busca fazer é refletir de uma maneira geral sobre o assunto para que a gente desenvolva dentro da gente mesmo, né, essa capacidade de refletir e parar para pensar sobre esses assuntos. Então, Jesus
coloca, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos. O que é mais interessante é que ele repete isso várias vezes. Ouvistes que foi dito. Ouvistes o que foi dito. E ouvistes também. E isso também. Ouvistes o que foi... E ele coloca isso 6 vezes. Né? Então, é interessante porque quando a gente escuta uma coisa nesse sentido repetida, é como se ele estivesse querendo dizer que a gente precisa pensar sobre aquilo. Imagina uma música que a gente escuta, tem um refrão lá que repete o refrão 10 vezes. Aquele refrão vai ficar enganchado na nossa mente. A gente pode não saber o resto da letra nenhuma, mas aquela música ela vai ficar presa na gente. Então, é como se ele estivesse querendo fazer com que a nossa mente... Sabe aqueles carros antigos, Tavares? Que a pessoa botava a manivela na frente e que você girava e girava e girava para pegar? Pronto. Então, é como se a gente precisasse disso, sabe? Da repetição para fazer com que pegasse o cérebro, para fazer com que o coração pegue, de alguma maneira. Hoje em dia é fácil, né? Você aperta a coisa botão, movimentar. Você aperta um botão, aí ele faz exatamente isso dentro do motor, né? Como é que chama? O motor de arranque, né? Ele começa para poder começar o próximo motor, né? Então, é como se a gente estivesse botando ali a nossa manivelazinha. Né? Então, Jesus repete as coisas para a gente entrar num ciclo. A gente entra num ciclo de pensamento ali sobre aquela coisa. Ouviste o que foi dito, ouviste o que foi dito, ouviste o que foi dito. Aí a gente vai perguntar, mas o que é que foi dito mesmo? O que é que foi dito mesmo? O que é que foi dito mesmo? E a gente fica, ai, foi isso que ele falou, foi isso que ele falou. Por que ele falou isso? E aí a gente vai nesse ciclo. E daqui a pouco a gente, bum, engrena e segue em frente, entendeu? Então, ele vai falar, né? Ouviste o que foi dito, aí depois ele diz, ouviste o que foi dito, aí depois ele diz, foi dito, aí depois ele vai falar de novo, ouviste o que foi dito, e assim sucessivamente. Então ele vai falar. Vamos seguindo aqui na sequência. Quando ele fala sobre ouviste o que foi dito, eu pergunto a você e a mim mesmo, será que quando eu falo toda vez assim, se eu estiver conversando com uma pessoa que não tem a possibilidade de enxergar, um cego, né, um deficiente visual, e eu digo assim, mas rapaz, tu visse aquilo, tu visse o que é que aconteceu? Eu não estou pedindo a ele, perguntando a ele se ele viu. Porque se ele tem uma deficiência visual, ele não viu, não pode ter visto. Mas é uma expressão que significa, você tomou conhecimento, né? Você leu aquilo, alguém lhe apresentou aquele fato. Então, o que Jesus está dizendo aqui não é alguém chegou e falou no ouvido dele. Naquela época, na cultura, muita da tradição era passada oralmente, porque hoje em dia tem muita gente que não sabe ler ainda, naquela época era muito maior o número. Então as pessoas realmente aprendiam oralmente, as pessoas iam para a sinagoga, escutavam, o conhecimento era passado verbalmente, a pessoa falava o que tinha acontecido, então a gente vai aprendendo de ouvido também. Mas, obviamente, se a gente vai traduzir para o dia de hoje, não é só o que foi dito, é o que foi escrito, é o que foi impresso, é o que foi colocado no filme, é qualquer coisa que a gente tenha tido conhecimento sobre aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente aprendeu. E aí Jesus disse isso algumas vezes, como eu já falei, né? E aí, então, a lista das vezes que ele falou, né, são os 6 versículos em que ele falou, 21, 27, 31. 33, 38 e 43. Só para referência, eu nunca sei esses números e também não importa, não existe a menor importância de saber esses números. Ouviste o que foi dito, também foi dito, e ouviste o que foi dito, obviamente, cada um na sua tradução. Vai ter maneiras ditas de diferentes aí, né? Aí ele fala aos antigos. Aí a minha pergunta é, que ele vai dizer aos antigos, aí eu pergunto, quem são os antigos? Eu me perguntei, né? Quem são esses antigos? E aí, a gente está sempre falando de livros de Emmanuel, por exemplo, dos romances, o Paulo Estevão da Vida, 2000 anos, coisas assim, o próprio, sei lá, André Luiz e outros livros. A gente sempre está falando de reencarnação, né? Então a gente diz assim, Emmanuel foi Nestório, em 50 anos depois. Emmanuel foi Públio Lentulus, há 2000 anos. Então, quer dizer que Emmanuel, antes de ser Públio Lentulus, ele provavelmente foi outra pessoa, né? E provavelmente essa outra pessoa que ele escutou o que foi dito aos antigos, né? Então, assim, quando eu escuto isso, ouviste o que foi dito aos antigos, eu escuto Jesus dizendo assim,
também, não só isso, mas também dizendo assim, olha só, preste atenção. Você está escutando hoje, e você acha, talvez, que seja a primeira vez que você esteja escutando isso. Mas não. Você já escutou isso outras vezes. Você já escutou isso algumas vezes. Algumas vezes. E aí eu pergunto a você, isso é Jesus olhando para a gente, não é eu perguntando a você não, Tavares, é Jesus perguntando para a gente. Aí eu pergunto a você, por que é que você não faz ainda? Porque ele sutilmente também está falando da reencarnação, não é isso? Você não está aprendendo pela primeira vez, já reencarnou, já viu, já fez de novo, e por que realmente ainda não colocou? E essa pergunta é de lá e dos dias de hoje também, né? E hoje também, exatamente. E hoje ainda mais, eu diria, porque hoje a gente não pode nem ter a desculpa de não ter acesso. Antigamente, Tavares, eu não tinha facilidade de estar conversando com você aqui, não, viu? Não precisa ir muito tempo, não. 20 anos atrás, eu não teria essa facilidade de estar conversando com você aqui, não. Era extremamente caro, extremamente demorado, qualidade horrível de som. A gente jamais poderia, quer dizer, poderia, mas teria que ter uma estrutura gigantesca para fazer isso. Hoje, eu estou num computador simples, você está no computador simples, na sua casa, eu estou aqui no centro, e a gente está conversando, entendeu? E não só nós dois, tem um monte de gente ouvindo aí, né? E espero que raciocinando junto com a gente. Então, naquela época, você podia até dizer, cara, eu não ouvi não, porque eu não estava aqui, eu não tinha rádio, não. Mas hoje em dia, a Web Rádio Estação da Luz deve estar alcançando o Japão, e não só hoje, mas para o futuro também, quem assistir isso daqui a um tempo, ou ouvir isso daqui a algum tempo, não importa, né? Então, quando ele fala, e algumas traduções ainda vão mais além, que ele diz assim, aos antigos, mas em algumas traduções da Bíblia, eles colocam aos antepassados, olha só. Aos antepassados. Então, eu, normalmente, nascendo em famílias semelhantes, dentro do meu grupo familiar, que não é sempre, mas acontece com bastante frequência, eu provavelmente sou o meu tetravô. Então, eu já fui cristão, talvez, e provavelmente já ouvi tudo isso. Então, você falou do Emmanuel, e no livro Há 2000 anos, foi relatado que ele foi o avô dele, que tinha quase o mesmo nome, Sutra, né? Então, quer dizer, era o neto, né, que era o avô. Então, olha aí o antepassado e os antigos, né? Não no Evangelho de Jesus, mas naquilo que tem de lei, que não interessa, mas é uma mesma lei, só que interpretada de outra maneira lá em Roma, né? Justamente. Então, é muito interessante esse aspecto, e quando eu parei para... vai olhando, né, devagarzinho, a gente vai parando para pensar e dizer assim, ouviste o que foi dito aos antigos. Então, eu ouvi hoje, que é o que ele vai dizer logo depois, mas eu também já ouvi isso antes, e eu tenho que me perguntar, quantas vezes eu já ouvi, e será que eu já estou fazendo? Só que Jesus, ele é, vou usar uma palavra que não sei se é muito própria, mas Jesus é meio cruel, assim, sabe? Ele tipo assim, ele diz uma coisa, aí você meio que fica sem saber o que fazer, e de repente ele joga um outro pensamento, diz assim, meu Deus do céu, onde é que eu ainda estou? Eu já deveria estar muito mais adiante, e agora eu já estou percebendo que eu estou atrasado. Está muito atrasado, muito atrasado. Na verdade, ele bota a gente para pensar, queira ou não, né? Todos os ensinamentos de Jesus é assim, bota a gente para pensar. Então, assim, somos antigos? É claro que somos antigos, somos muito antigos, a gente não sabe quão antigo a gente é. Então, quando a gente brinca com uma pessoa que é mais velha ou que é mais nova do que a gente, nós estamos falando de uma coisa que a gente não tem a mínima noção do que é, porque eu posso ser muito mais velho do que Tavares, por exemplo, né? Espiritualmente falando, mas podemos não ser também, pode ser que, mas nessa vida, ele deve ter nascido um pouco antes de mim, mas nessa vida física. Mas isso não significa dizer que espiritualmente eu não tenho a mesma idade que ele, e vice-versa, não importa. Então, assim, somos antigos, ponto. Então, ouviste o que foi dito aos antigos, ouviste o que foi dito a você mesmo. Você já prestou atenção no que a gente já falou antes? Mas vamos seguir, porque senão a gente não passa... Deixa eu só fazer um adendo aqui. Quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, nos anos 70, quando alguém queria dizer que algo era muito antigo, era muito velho, sabe como é que a gente falava? Esse cabo é de 12. Porque era 1912, era um antigo, quer dizer, então nós estamos em 20. Quando alguém chegar em 2060, 2070, vai dizer, esses cabos são de 20, quer dizer,
algo muito antigo para lá. É verdade. E lá isso 100 anos só, né? São de 12, essa é boa, são de 12. Então, a gente chega nesse momento, quando ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, aí ele vai agora dizer o que é que foi dito aos antigos, para a gente parar para pensar e dizer assim, eu já ouvi isso? Será que isso é importante? E aí ele vai dizer um após o outro. Eu estou fazendo isso, obviamente, a gente está conversando, eu estou fazendo isso didaticamente, né? Eu estou pegando os pedacinhos e indo conversando. Obviamente que do jeito que está no Evangelho, se a gente for ler, ele vai, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar está sujeito. Aí ele vai, faz o mandamento, depois ele diz, eu, porém, vos digo, termina. Aí quando termina, ele começa com outro, ouviste o que foi dito aos antigos de novo. Então, são vários trechinhos com tudo isso. O que eu estou fazendo, eu estou quebrando pedacinhos para que a gente possa entender a estrutura do pensamento do Cristo, nesse momento, para que a gente possa refletir sobre como é que ele está pensando e saber se se aplica na nossa vida. Que eu imagino que se aplica, pelo menos se aplica na minha vida. Né? Cada um decide por si. Então, logo depois do ouviste o que foi dito aos antigos, ele vem com o que eu chamo de os mandamentos. E aí ele coloca o que é que foi dito aos antigos. E aí a gente vai para os mandamentos. Aí eu vou fazer os comecinhos de cada uma delas. Mateus 5:21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. De onde é que Jesus tirou isso? Do Antigo Testamento. Toda a Bíblia que se preze, que seja a Bíblia completa, obviamente, como uma Bíblia como essa aqui, ou uma Bíblia como essa aqui, não o Novo Testamento, como o de Haroldo, que o Novo Testamento é só o que ele diz, é só o Novo Testamento. Então, não tem o Antigo Testamento. Então, não dá para ele referenciar o Antigo Testamento, porque ele não tem a tradução dele. Mas, na Bíblia, todas as passagens de Jesus em que ele está citando alguma coisa do Antigo Testamento, tem o índicezinho lá dizendo, isso aqui está em tal lugar no Antigo Testamento. E você vai lá e você encontra. Então, isso que Jesus está dizendo, ó, ouvistes que foi dito aos antigos, está onde? Em Êxodo. No Êxodo 20, 13, e no livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, isso Jesus está dizendo o quê? Ele está mostrando, primeiro, que ele não veio destruir a lei. Ele está dizendo, isso aqui é o que está escrito, isso aqui é o que faz parte da lei. E eu conheço da lei. Então, ele está mostrando a quem escuta ele que ele conhece do que ele está falando. Você já imaginou, Tavares, se eu chego aqui para você e digo assim, olha, Tavares, a sua rádio é uma rádio, é a pior rádio do mundo. Aí eu chego, aí você olha para mim e diz, você tem experiência de rádio, Mackenzie? Eu disse, não. Aí você vai me dizer, então como é que você está dizendo que é a pior rádio do mundo? Então, assim, eu não tenho como dar opinião sobre uma coisa que eu não conheço. Opinião embasada. Falar, a gente fala o que a gente quer, da hora que a gente quer, da maneira que a gente quer. Agora, opinião embasada é complicado, né? É a gente chegar aqui e ficar falando de que qual remédio que é bom para isso ou que é bom para aquilo. Você tem que tomar a minha opinião, a minha fala, como uma fala de alguém que não é médico e que não conhece, uma fala de experiência pessoal. Mas não pode tomar isso como uma determinação médica, porque eu não sou médico. Jesus está fazendo o que aqui? Ele está dizendo, eu conheço a lei. Quando eu estou falando disso, eu cito o que é que está dito, para mostrar que eu não estou falando bobagem, eu estou falando de alguma coisa que eu conheço. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, ele vai começar a citar os mandamentos. O próximo. E uma outra coisa só, o Marquense, o não matarás não está errado. Ele nunca disse, ele não disse que estava errado. Está lá. Justamente. Esse aqui você não pode matar. Eu não estou dizendo. Agora, eu estou dizendo mais alguma coisa na frente. É justamente isso. Muito perfeita essa sua
essa sua observação. E esse é que é o grande ponto, eu acho, da mensagem. E eu, para dar uma, vamos dizer assim, um spoiler, a palavra spoiler hoje eu acho que muita gente conhece o que é, né? É a gente revelar um segredinho do que vai acontecer depois, né? Não é um spoiler muito grande, não, mas é um spoiler. Acho que, de uma maneira geral, as pessoas acompanham esportes, mesmo que não sejam fanáticos, não acompanham esportes. E existem alguns esportes que são bem famosos, como, por exemplo, o salto triplo, ou o salto com vara, né, ou o salto em altura, né, que a pessoa vem correndo, tem uma barra, duas barras, como se fosse uma trave de futebol, e uma barra horizontal, em que você tem que vir e pular por cima daquilo ali. Por cima. Daqui a pouco eu vou dizer por que essa metáfora, para mim, ela é extremamente importante dentro disso que Jesus está falando. Porque exatamente dentro do que você acabou de falar. Ele não está dizendo que isso está errado. Não, ele está dizendo isso acontece, esse momento, essa coisa do não matarás, está certo. Eu não vim destruir a lei. Agora, vamos pensar uma outra coisa. Aí ele vai falar depois. Mas antes de ir para lá e falar da vara, ou do salto com vara, ou do salto de altura, ou do salto triplo, a gente vai continuar nos mandamentos. Mesma coisa. Próximo, Mateus 5:27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Está lá nos 10 mandamentos. E está aí a referência. Êxodo 20:14, Deuteronômio 5:18. Está lá escrito: não cometerás adultério. E aí a gente vincula mais uma vez a palavra anterior de Jesus. Não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Vamos seguir. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Está lá, Deuteronômio 24:1. Também está lá na lei. E aqui, como o do adultério anterior, que é uma coisa extremamente importante, que a gente precisa, né? Porque a gente lê aqui mulher, aí a gente se fixa na palavra mulher, porque parece que é só o homem, né? Na verdade, Jesus está falando do adultério. E o adultério não tem sexo. Então, o homem comete, de uma maneira geral, muito mais do que a mulher. Mas é do adultério que ele está falando. E esse adultério não é simplesmente a famosa traição, como se fala, não. Adulterar é manchar, é macular, é fazer alguma coisa que não deveria ser feito, é adulterar alguma coisa. Né? Então, ainda assim, é um ensinamento ainda mais profundo quando a gente analisa a palavra adultério sobre esse aspecto e não vincula apenas com o aspecto da traição sexual, porque existem outros tipos de traição também, né? Mas a gente não está aqui para falar sobre esse assunto específico. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Ele vai seguir e vai falar depois mais alguma outra coisa. Não jurarás falsamente, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Ou seja, ele está dizendo, não vá jurar em falso, mas você tem que cumprir os seus juramentos ao Senhor. Não está errado. Você jura sem ser em falso e cumpre os seus juramentos ao Senhor. Está lá em Levítico 19:12, Números 32. Aí ele fala outro. Ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho, e esse talvez seja o mais ouvido de todos, né? Que a gente cita isso o tempo todo, olho por olho e dente por dente. Está lá em Êxodo, em Levítico e também no Deuteronômio. Então, esse aí está pior, está em 3 livros, né? Ou seja, tem mais citação ainda no Antigo Testamento do que apenas 1 ou 2. E olho por olho, dente por dente, sempre que eu vejo essa frase, eu me lembro também de Gandhi, que eu já citei aqui anteriormente, que ele dizia assim, olho por olho, dente por dente, toda a população ficará cega e banguela, né? Porque não para nunca, né? Se a gente inventar de seguir isso aí, não para nunca. Arrisca, né? Arrisca, e cego, né? Exatamente. Então, assim, o que Jesus está dizendo aí é, ouviste o que foi dito aos antigos. Isso foi dito. Aí a gente para pensar, isso foi bom e precisa ser seguido? Aí a gente para pensar que antes do olho por olho, dente por dente, Tavares, antes que essa lei tenha sido criada, se você roubasse alguém,
A pessoa que tinha sido roubada e foi descoberta, ela podia ir lá e matar você, e ninguém podia dizer nada. Porque ela tirava de você o que ela queria. Então, se você tirou R$ 5 da pessoa, ela podia chegar para você e dizer, eu quero 5.000 de você. O olho por olho, dente por dente, acaba sendo bom, e vamos colocar aqui entre aspas, porque limitava o nível da justiça de volta. Ou seja, a gente não podia ser injusto e cobrar mais do que o devido. Então, foi uma evolução do que tinha antes. Hoje, a gente já está numa evolução além disso. E é o que Jesus vai Eu estava tentando procurar aqui no Livro dos Espíritos, que tem uma parte de Kardec, Kardec leva uma chamada muito grande, quando ele fala do olho por olho, dente por dente, que os Espíritos dizem assim, olha, tenha cuidado, isso só ao Senhor pertence, você não sabe do que está falando. Ele leva uma alfinetada grande, só que eu não tenho de cabeça a pergunta aqui, mas quando você falou, me lembrei. Eu não vou procurar agora. Também. Então, essa é uma delas. E aí, a última, se eu não me engano, é essa daqui, a 43, que diz, ouviste que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Está lá em Levítico 19:18. Aqui tem duas coisas interessantes. A primeira é a seguinte, a gente sempre fala, né, que Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E a Deus, né, acima de todos. A gente cita isso como sendo um ensinamento de Jesus. Está lá no primeiro. Está lá no Antigo Testamento. Isso eu sempre acho fascinante, sabe? E aqui eu me incluo no grupo das pessoas que por muito tempo criticava absurdamente o Antigo Testamento como sendo apenas uma coisa que deveria ser jogada fora. E que a gente não deveria nem... E é impressionante, assim, como a gente, quando para realmente pensar, estudar e analisar, a gente vê que, mais uma vez, o grande problema não é o ensinamento, são as pessoas, somos nós, né, que mal interpretamos, que olhamos só o lado que a gente quer ver, não olha para o lado bom, só olha para o lado ruim, e assim sucessivamente. Então, essa é a primeira coisa. Ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo. Então, esse é o ensinamento que Jesus vai falar várias outras vezes, né, para frente. Mas essa outra que está escrito aí, e odiarás o teu inimigo, essa parte aí não está escrita no Levítico. Essa parte do odiarás o teu inimigo não tem por escrito em nenhum dos livros do Antigo Testamento. E isso inculcou os estudiosos por muito tempo. Por que é que Jesus falou isso? Porque ele está dizendo isso às pessoas que estão ali. E está dizendo, ouvistes o que foi dito. Ou seja, ele está dizendo, vocês que estão aqui, vocês conhecem esse ditado. Vocês já escutaram isso por aí. Então, muita gente se perguntava, de onde é que Jesus tirou isso? Quem é que falou isso? Porque, veja, isso aí não é Jesus que está dizendo. Vou reformular minha frase. Jesus está dizendo essa frase, mas ele não está dizendo como sendo ele que tenha dito. Ele está dizendo que outras pessoas antes dele disseram isso. Então, de onde é que veio isso? Aí tem um estudo muito interessante, Tavares, muito interessante, que fala sobre os manuscritos do Mar Morto. Eu acho que o Severino Celestino já esteve aí por Natal, ele talvez já deve ter dado algum desses cursos, ou deve ter falado sobre isso. A gente já estudou aqui no centro um pouco sobre o assunto, já vi Haroldo falando sobre isso, uma irmã católica que trabalhava com Haroldo, fez várias coisas com Haroldo, chama Irmã Aila, ela tem um estudo lindo e fabuloso sobre esse assunto, e tem muita coisa na internet sobre os manuscritos do Mar Morto, como é que eles foram encontrados e tudo mais. Em 1948 foi encontrado um grupo de manuscritos em algumas cavernas, num deserto, perto da região por onde Jesus habitou, né? E dentro dessas jarras de barro, que estavam todas fechadas, foram encontrados pergaminhos, né, de textos antigos. E no meio desses textos antigos tinha cópias de livros do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Deuteronômio, vários dos livros antigos,
E tinham alguns textos de uma comunidade que morava perto do Mar Morto, que é um lago, um grande lago, que é conhecido como o Mar Morto, tem uma salinidade altíssima, nada afunda, praticamente nada afunda nesse mar, né? As pessoas não conseguem afundar, elas mergulham e ficam boiando pela quantidade de sal que tem ali. E nesses documentos dessa comunidade, existem partes desse texto, e muita gente acha que essa comunidade era a comunidade dos essênios. Existem umas frases muito semelhantes a isso, a esses dizeres do odiarás o seu inimigo, ou ame menos o seu inimigo do que o seu amigo, do que o seu próximo. Então é como Jesus dizendo para mim, dizendo para você, dizendo para nós aqui, que ele está de orelhas atentas a tudo que acontece ao redor dele, para poder saber do que é que o povo está falando e poder falar para o povo daquilo que está acontecendo ali naqueles dias. Então, quando ele cita amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, ele está dizendo assim, olha, vocês já devem ter ouvido por aí essa expressão. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre ela. E aí ele vai depois dizer, eu, porém, vos digo, e é onde a gente começa, então, a mudar e aí para a parte final de cada uma dessas frases que a gente veio conversando até agora. Eu, porém, vos digo. E aí eu perguntei ainda há pouco, Tavares, né, se eu chegasse para você e dissesse, essa rádio é muito fajuta, o que é que valeria isso? E, obviamente, não valeria de nada, porque eu não sou radialista, eu não conheço da coisa, eu nunca estudei. Então, eu tenho muito mais aqui respeitar e entender e aprender do que está falando, dando opinião. Jesus, entretanto, não era essa pessoa. Ele que vai dizer, eu, porém, vos digo, independente de, na época, as pessoas saberem disso ou não, nós, olhando para Jesus do ponto de vista de hoje, e sabendo quem ele é, quem ele foi, nós sabemos que ele tem cacife, que ele tem conhecimento, que ele tem sabedoria suficiente para refletir sobre esses temas e adicionar coisas sobre esses temas. Deixa eu só botar aqui, que eu fui lá fazer uma pesquisa, o 19, né? Uhum. 19, 17. Não odiarás o teu próximo, né? No teu coração. Uhum. Não deixarás de repreender o teu próximo, por causa dele não sofrerás pecado. E aí vem aquele que você falou, não vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, né? Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor. Pois é. Então, assim, é o amarás, né? E o não... Aí Jesus coloca, né, que odiarás o teu inimigo. Isso não está lá, né? Então, assim, é interessante de ver que ele coloca esse contraste e as pessoas se perguntavam, os judeus se perguntavam, mas de onde é que ele tirou isso? Porque ele está sempre citando coisas do Antigo Testamento, e de repente ele cita uma coisa que não está lá, então muita gente, inclusive, achava que isso era uma inserção, sabe? Que nas traduções alguém tinha inserido isso ali na fala do Cristo. E só em 1948, quer dizer, 48 foi quando os manuscritos foram achados. Alguns anos depois é que quando foram traduzidos, é que foi encontrado isso lá para os anos 60. Então, veja, quase 2000 anos depois é que tem coisas ainda sendo descobertas sobre passagens, sobre coisas que aconteceram na época do Cristo. Então, é por isso que esse versículo em especial eu acho muito interessante nesse estudo, porque ele mostra o quanto a gente ainda pode e precisa estudar, sabe? O quanto a gente ainda tem coisa para descobrir no Evangelho de Jesus, o quanto é rico esse estudo, o quanto ele traz para a gente de reflexão. Ô, então, Marquês, chegou duas perguntinhas agora. Você quer terminar ou quer que eu pergunte agora? Se for sobre o que a gente já falou, pode perguntar, e aí a gente segue a partir daí. Basicamente Júnior de Nova Parnamirim. Por que Jesus usou essa lição do estudo de hoje? Era só para os daquela época, a gente até falou sobre isso, ou ainda serve para os dias
atuais. Olha, eu gosto de uma resposta, de uma ideia que a Haroldo coloca, que eu acho muito sensacional, que é a seguinte. O evangelho, a gente chama de o evangelho de Jesus, porque veio através dele, né? Foi ele que veio e colocou ali o evangelho dele, aí dentro de Mateus, Lucas e tal. Se a gente tivesse nascido em outra galáxia, que tivesse tido uma outra humanidade, o nosso ensinamento não seria de Mateus, nem de Lucas, nem de João, nem de Marcos. Nem seria de Jesus. Nós não seríamos chamados cristãos. O evangelho é a boa nova do amor. Para ser verdade a boa nova do amor, ela não pode ser verdade apenas na terra. Ela não pode ser verdade apenas num momento. Ela não pode ser verdade apenas numa localidade específica, seja ela em Jerusalém, em Natal ou em Boston, onde eu estou agora. Ela não pode ser verdade apenas na Terra, ela tem que ser verdade em Marte, ela tem que ser verdade em Júpiter, ela tem que ser verdade em Sírius, ela tem que ser verdade em Andrômeda, nas galáxias que não têm nome, que estão distantes. Elas têm que ser verdade em qualquer lugar, em qualquer momento do tempo. Então, o que Jesus está falando é um ensinamento que ele é atemporal e alocalizado. Ele não tem localidade nem tem temporalidade. Nós precisamos aprender a entender isso hoje e avançar com isso para depois. Eu não estou dizendo que a gente já vai saber a verdade absoluta. Não. Nós vamos entendendo as verdades aos pouquinhos. Mas essas verdades que são verdades, elas vão continuar sendo verdades, independente de onde a gente esteja, que língua a gente fale, em que tempo a gente nasça. Então, sim, foi Júnior, né, que perguntou? Foi. Sim, elas valem para aquela época, para nós que estávamos lá, ou que não estávamos lá, se tivermos ou não jogado pedra na cruz, como o Tavares lembrou no começo, serve para nós hoje que estamos jogando pedra na cruz em Jesus ainda, dessa distância, de novo, e vai servir para a gente daqui a 2000 anos, quando a gente ainda, espero, já tenha melhorado. Mas muitos de nós ainda vai estar empedernido, sem cumprir nem essa primeira parte, nem essa primeira base. Porque, como eu falei, a mensagem de hoje, de Jesus aqui, né, no estudo aqui, ele está dizendo, não vim destruir a lei. Ele está colocando essas coisas que a gente falou até agora, é o básico do básico. É o básico do básico. Sabe aquela coisa que você vai para a escola e você diz assim, menino, qual é a nota que eu tenho que tirar para eu passar de ano? Aí o cara diz assim, eu não sei qual é a nota aí, na minha época era 7, Tavares. Era também, ainda continua sendo, pelo menos na minha época era 7 também, era o mínimo que você podia tirar. Mas aí vê só, era 7. Ainda tinha... Se você não passou, aí tem a recuperação. Na recuperação, essa média cai para 5. Ou seja, se você tiver tirado 6,5, aí na prova você conseguiu tirar 4,5, 3,5, somou as duas, 6,5 com 3,5 dá 10, dividiu por 2, deu 5, você passou. Você não precisa ser 7. Ou seja, a média já caiu. Hoje em dia, quando eu saí da escola aí, existia um negócio que chama dependência, ou seja, você não passou em 2 matérias, mas você continua, você vai para o próximo ano, mas você fica pagando 2 matérias que você não passou no ano passado. Ou seja, a média diminuiu mais ainda. Então, vamos dizer, o que Jesus disse até agora, no estudo que a gente conversou até agora, é essa média aí da dependência mínima. É a média abaixo de 5, que você passou do ano, mas você ficou em dependência de 2. É essa média. Ou seja, o que Jesus disse do não matarás é essa média básica. É o básico do básico de baixo. Se você não passou nessa, aí me desculpe, você vai ficar para trás. É meio que Jesus dizendo isso para a gente. Então, aí, veja só que Jesus, essa não é a barra de Jesus. Agora eu vou utilizar a expressão, a metáfora que eu comecei a utilizar antes. Jesus diz assim, olhe, vocês vão ter que participar das Olimpíadas. E a prova de vocês das Olimpíadas é o salto em distância. Vocês vão vir correndo, tem uma linha branca. Dessa linha branca, quando você chegar nessa linha branca, você dá um pulo para frente. Pum. O pulo que você vai dar para frente, você tem que conseguir
vou dizer um número qualquer aqui. 3. Então, você tem que pular 3. Essa é a mínima, para você poder dizer que você conseguiu passar. A dificuldade é que, quando Jesus chega e que ele diz assim, eu, porém, vos digo, ele diz assim, essa é a mínima de 3, mas a minha... Vamos botar ela um pouquinho mais para frente aí, um pouquinho. Vamos puxar ela ali para uns 30. Aí quando você chegar no 30, que é 10 vezes mais, aí assim, não, 30 tá pouco. Você tem que tentar alcançar mais ainda, você tem que tentar pular mais longe ainda. Essa, para mim, é a grande coisa de Jesus. E por isso que ser cristão não é tão simples. Porque as pessoas que entendem ou que acham que ser cristão é simplesmente ir para o centro, ou beber água fluidificada, ou ir para a missa e tomar a hóstia, ou fazer uma prece, ou fazer o evangelho no lar, isso aí está abaixo do mínimo, eu diria. E ser cristão é muito mais do que isso. Então, é quando aí, no eu, porém, vos digo, quando ele puxa a barra para cima. A minha fala de hoje, apesar de Tavares ter dito no começo, e ter pedido para que, na prece, para que as palavras que eu vou trazer aqui são palavras de consolo, elas são palavras de consolo sob um certo aspecto, mas elas são palavras de, talvez até de desestímulo sob certo aspecto. E eu não quero desestimular ninguém, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ninguém que estudou para ser médico e que se tornou um médico se arrepende de ter estudado para ser médico. Ninguém que estudou para ser advogado e estudou e passou noites em claro para ser advogado se arrependeu de ter estudado para ser advogado. Se a pessoa se arrependeu de alguma coisa, foi de não ter estudado mais, foi de não ter se dedicado mais, foi de não ter aprofundado mais, porque ele vai chegar num momento em que o cliente ou o paciente vai perguntar uma coisa e ele vai dizer, poxa, eu não sei, eu faltei aquela aula, eu vou estudar de novo para poder lhe dar a resposta. Dentro do cristianismo é a mesma coisa. A mensagem do Cristo, ela não é fácil, ela não é simples, no sentido de dizer assim, eu vou começar hoje, amanhã eu já me tornei médico. Não, não é. Não é, e a gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça. Mas a gente também precisa ter muito claro que qualquer coisa que a gente faça nesse sentido de conhecimento, de aprofundamento, de sentimento, a gente jamais irá se arrepender de ter, entre aspas, desperdiçado tempo estudando e vivenciando a mensagem. Mas a gente ainda tem coisa para falar. O Tavares disse que ainda tinha uma pergunta aí, não sei se ele quer colocar. Temos uma pergunta aqui da Lúcia, de Cidade da Esperança. Meu amigo, por que ainda tantos divórcios neste mundo, mesmo depois dos ensinos do Evangelho de Jesus? Minha amiga Lúcia, é por causa, eu diria, do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Nós ainda não conseguimos vencer a nossa vontade, o nosso desejo de ser maior do que o outro, de a minha vontade ser maior do que a outra, do que o outro deseja. É do não aprender a de verdade ceder, a ser bem-humorado e ceder, tanto de um lado quanto do outro. Relacionamento é uma coisa muito difícil, muito complicada, porque nós temos que deixar de ser nós para sermos um pouco o outro. E essa é uma das tarefas mais complexas que nós temos. É de podermos ceder a partes, e muitas vezes eu não quero ceder quem eu sou, ou aquilo que eu sou, ou o que eu acho que eu sou, para dar espaço ao outro, para dar espaço ao outro na minha vida, para que eu possa estar mais com o outro do que estar apenas comigo mesmo. Então, é por isso. A gente ainda não aprendeu a ser menos egoísta. No dia que nós formos menos egoístas, nós conseguiremos aprender a conviver melhor com os outros e a fazer com que os nossos relacionamentos, em quaisquer níveis que sejam. A gente fala de divórcio porque é uma instituição
familiar, é uma instituição muito forte na sociedade. Mas a gente pode olhar para divórcios de amizades. Quando uma amizade se desfaz, é como se fosse um divórcio da mesma maneira. Né? Só que eu não estou na mesma casa, então aparentemente é menos prejudicial. Mas na verdade é porque eu também não soube lidar, não soube ceder à opinião do outro e a me acomodar diante do outro. Independente de que seja o meu chefe, o chefe que eu odeio, aí eu não consigo ficar com ele, eu vou me embora. Eu estou me divorciando do meu chefe. Então é sempre por uma questão de desejos pessoais. É a minha vontade versus a vontade do outro. Obviamente que num divórcio, num casamento, nós estamos ali para construirmos juntos. Um chefe é diferente, essa relação, eu não posso comparar completamente, mas porque é desigual, vamos dizer assim, né? O chefe tem mais poder do que eu. Mas numa relação de igual para igual, eu não deveria ter esse problema, que seria a relação entre amigos. Então, ainda, eu diria que é muito por causa do nosso egoísmo, né? Que nós não queremos ceder ao outro, e nós não conseguimos chegar num comum acordo ali entre os dois. Então, é muito comum. E isso aqui não vai nenhum julgamento de valor com relação a nada, porque nós todos somos imperfeitos, de verdade. Minha amiga Alane, minha amiga, semana passada era para eu ter ligado para você, eu esqueci no dia, lembrei no dia seguinte, não liguei de novo, estou aqui pedindo perdão ao vivo na internet pelo seu aniversário, que eu não falei com você a semana passada. Feliz aniversário, amo você. Muito bem. Não é, Alan? Alan, não é todo dia que a gente faz 50 anos, né, Alan? É uma vez só, nunca mais ela fala comigo. Nem eu ainda, Tavares. A Alane é mais. Nem eu ainda cheguei lá, mas a Alane Amigo, tá perdoado. Olha, ela botou aqui, ó. Tá perdoado você. Eu acho que é você, eu não. Ai, também te amo. 50 anos de amizade. Olha aí, tá vendo? A Alane é sensacional. Figuraça. Não nega ser filha de quem é, viu? De quem é? Amigo. Sim, aí vamos mais até. O danado é o seguinte: que esse capítulo 5, você sabe como é que Jesus termina o capítulo 5? Sei, claro que eu sei. É o final da nossa conversa. Esse é que é o problema. E aí é a barra. Por isso da barra, Tavares. A barra é exatamente essa. Agora, imagina, eu disse 10 vezes, né? Eu disse de 3 para 30, né? 10 vezes. Aí ele diz assim, não é essa não, é mais para frente ainda. É exatamente a última frase do capítulo 5. Que barra é? É a barra limite, ou seja, não tem limite. Qual é a última frase, Tavares? Aqui, eu vou colocar aqui. É a última frase. Portanto, seres perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Agora veja o ensinamento de Jesus, do começo ao fim. Como é que ele monta esse ensinamento? Ele vai não crescendo. Ele vai mostrando para a gente, eu não vim descumprir a lei, eu vim cumprir a lei, eu não vim jogar a lei fora, eu vim cumprir a lei. Mas só que a lei, como a gente entende até hoje, ela ainda é muito básica. Eu preciso avançar na lei, eu preciso fazer mais. Tavares, eu tenho certeza absoluta que você, eu e ninguém que está ouvindo a gente agora, nesse exato momento, tem nenhuma preocupação, zero preocupação, com a lei que fala, a lei humana, que fala que se eu matar alguém, eu vou preso. Ninguém tem essa preocupação. Por quê? Porque nós, espero, aqui é de verdade uma esperança real, não temos esse instinto mais. Nós já não pensamos nem sobre isso mais. Então, essa lei não nos preocupa mais. Ela não pode nos preocupar mais. Ou seja, é uma coisa que já ficou, já passou. E veja que essa é uma das leis que Jesus cita. É a primeira lei. Não matarás. Ou seja, ele está dizendo assim, minha gente, preste atenção. Esse negócio de não matar já é velho.
Vocês já deviam saber disso há muito tempo. E vocês já não deviam estar mais matando ninguém há muito tempo. Mas hoje em dia, Tavares, a gente vê na televisão uma pessoa sendo linchada e a gente escuta as notícias de um monte de gente vibrando porque fulano foi linchado. E nós nos dizemos cristãos. Mas isso está lá antes do Cristo. Antes de Jesus vir aqui falar para a gente, isso já estava lá no Antigo Testamento. Mas a gente ainda vê esse tipo de comportamento, de reação, no nosso dia a dia. Nós vemos esse tipo de coisa todos os dias, todos os dias. Pessoas que entram em igrejas para matar outras, pessoas que entram em vários lugares para cometer assassinatos, e está lá escrito, não matarás. E a gente ainda não faz. Então, quando Jesus diz, depois de dizer esses mandamentos, o eu, porém, vos digo, ele está chamando a gente para dizer assim, olha só, vocês já perderam tempo demais. Nós já perdemos tempo demais. Nós precisamos avançar nessas ideias, nessas leis que já deveriam ser basilares. Ser coisas que eu não posso mais estar abaixo da média. Eu tenho que me esforçar para estar acima da média. Porque estar acima da média não é privilégio de ninguém, é esforço nosso para conseguir alcançar melhor as coisas, para conseguir se melhorar, para conseguir sermos pessoas melhores. Tem alguém falando aí, que eu estou escutando. Dona Lani, é que eu convidei para ela entrar aqui na sala, é por isso que eu botei você sozinho, para você não perceber. Mas ela está entrando noutra live. É muito engraçadinho, você tá mais. Eu queria fazer essa surpresa, mas ela. Eu estou entrando agora numa live aqui, senão eu entraria. Tá certo. Olha só, eu, porém, vos digo. Então, a gente precisa, para a gente poder encerrar, né, ou chegar perto do final, olha a mensagem, tá vendo? Que eu li no começo, mais de os discípulos. Por isso que eu coloquei, porque é o eu, porém, eu preciso comparar e contrastar as coisas. Onde é que eu estou dizendo mais? Quem é que está dizendo mais? Né? De que maneira eu estou dizendo mais? Eu estou usando a desculpa do mais? Eu conheço a mensagem de Jesus, mas eu sou fraco? Ou eu estou dizendo, eu sou fraco, mas Jesus me fortalece? Como é que eu estou dizendo a frase? Jesus está chamando a gente para andar. Jesus está chamando a gente para caminhar com ele, para seguir com ele. É difícil, é duro, mas ele está do lado, ele está nos apoiando, nos ajudando, fazendo o que é possível. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Kardec, para escrever o livro da codificação, com toda a ajuda que ele tinha do mundo espiritual, que ele não era médium de escrever, nem de ouvir, nem nada, ele era intuído, né, pelas coisas, e às vezes ele recebia mensagens através de outras pessoas, você cometeu esse erro aqui, você fez aquilo ali e tal. Apesar de toda ajuda, se ele não tivesse botado a cacholinha dele para trabalhar, sentar, escrever todos os dias, datilografar lá, sei lá, escrever à mão, que não tinha nem datilografia, né? Escrever, fazer o que ele tinha que fazer lá, o livro não ia escrever sozinho, não. E ele não ia poder reclamar depois que não tinha isso, que não tinha aquilo. E hoje a gente tem computador, a gente tem um monte de coisa que fica dizendo, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Não, é o contrário. Se eu tenho a vontade, eu tenho que achar a maneira de fazer. Fala aí. Você falando em Kardec, na carta que ele recebeu antes de começar, o Espírito diz assim, não adianta você escrever um livro, 2 livros e ir embora para casa descansar, não. É um labor diário. O Espírito advertiu, né, que, olha, se você aceitar essa missão, não é só fazer isso aqui, escrever o livro para casa, não. Tem muito mais coisas, né? Então, esse grande labor. Foram 5 livros, né? Aí a pessoa diz assim, são só 5 livros, né? Em 14 anos, né? São só 5 livros, e fora a revista espírita, né? Que se os livros fossem dessa largura aqui assim, desse tamanho assim, a revista espírita desse tamanho assim, dessa largura assim, né? Sem parar, né? Ele morreu no dia 31 de março. Em abril, no mês seguinte, a revista do mês seguinte já estava totalmente pronta. A Meli Poder só colocou no correio para ir para a editora e a revista saiu pronta. Então, assim, ele foi incansável. Isso só falando do espiritismo. Antes disso,
incansável do mesmo jeito. Mudou coisa da literatura, mudou coisa da gramática francesa, escreveu livros sobre matemática, astronomia e um monte de outras coisas. Então, era um trabalhador que não parava. Bom, para a gente encerrar, eu, porém, vos digo. Então, ele vai dizer o mandamento, como a gente citou, e depois ele vai dizer a parte dele. Ele vai dizer assim, olha só, a barra está aqui, né? Eu vou subir a barra, tá? Vou subir a barra. E ele continua subindo a barra. A barra não continuou de subir, não. Continua subindo. A gente precisa fazer a nossa barra. E a gente precisa ir subindo os degrauzinhos. É o que Jesus está convidando a gente para fazer. Tem um ditado americano que diz assim, atire para a lua. Quando eles falam isso, é shoot to the moon, né? Atire para a lua. Ele está dizendo assim, atire para a lua porque você atinge um lugar mais perto. Você mire na lua que você vai atingir um lugar mais perto. Mas se você atirar perto, vai cair mais perto ainda. Então a gente tem que ter uma barra longe, para a gente poder mirar no longe e conseguir chegar lá. Eu gosto muito da metáfora do horizonte. O horizonte está sempre lá. Por mais que eu ande, eu nunca chego no horizonte. Mas o horizonte me faz caminhar. Jesus, para mim, o exemplo de Jesus para mim é esse horizonte. Se eu vou chegar lá ou se eu não vou chegar lá, não importa. O que importa é que ele está me fazendo caminhar em direção a esse horizonte, em direção a esse lugar. Então, os novos mandamentos são, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Aí ele diz, eu, porém, vos digo, qualquer um que se irá contra seu irmão, aí morreu, Tavares, morreu. Porque ele está dizendo, ó, o antigo é não matarás. Ele subiu a barra para o não se irá. Agora, se a gente se revolta com uma coisa que aconteceu na televisão, e a gente já quer matar a pessoa, só a primeira barra de Jesus a gente já cortou, já não chegou lá. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E aí? Eu briguei com você. Aí ele diz assim, homem, vai lá e faz as pazes com o Tavares. É pior, porque se ele morrer antes de tu, ele vai vir aqui e vai te obsidiar. É melhor você resolver o problema aqui logo. Resolve logo de uma vez, porque aí já está resolvido. Elimina essa barra logo. Passa dessa, cara. Essa aí também é fácil. Essa é fácil. Tá vendo? Jesus vai só pedindo a gente. Aí a próxima. Não cometerás adultério. Qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Pronto. A mensagem é não cometerás adultério, ou seja, é físico, é fazer uma coisa física. Ele já está puxando para o coração e para o pensamento. Então ele está subindo a barra. Ele está dizendo, antes do cometer, você tem que fazer aqui. E aí, como a Alane disse, muitas vezes o adversário somos nós mesmos, óbvio, né? Nós mesmos, e nós somos esses grandes problemas que nós temos, né? Nós criamos essa coisa. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Para longe. Aí tem muita gente que andou arrancando a mão, né? Literalmente. Arranca a mão do outro, né? Do próximo. Também do outro. E ainda tem lugares do mundo, né, que isso acontece. E não é no lugar do mundo, não. Aqui também, né? Aqui ou em qualquer lugar do mundo. A gente fala que é lá longe, mas, né? É a mesma coisa, né? Vamos seguir para a gente encerrar. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher... Ele ainda dá uma aliviada. Essas partes eu queria que as pessoas lessem, sabe? Por quê? Porque eu acho que assim, o objetivo do eu, porém, vos digo, não é entrar nos detalhes do eu, porém, vos digo, mas é fazer com que a gente raciocine de que a mensagem de Jesus, ela nos puxa para sair da mesmice, ela nos puxa para sair
daquele atoleiro em que a gente se meteu e que a gente acha que já está tudo tranquilo na vida, que a gente já cumpre os mandamentos. É igual o jovem, né, que vai lá e Jesus, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Diz, vai lá e cumpre os 10 mandamentos. O que é que o cara diz? Esses aí eu já faço. Já está tudo certo. Quem dera, né? Aí ele disse, então tá bom, se você já faz isso, então faz só mais uma coisa, não precisa fazer muita coisa, não. Vai lá, pega todos os teus bens, vende, dá tudo que tens aos pobres, vem e segue-me. Ô, Tavares, pergunta para você. Ele voltou, Tavares? Você conhece esse cara que voltou? Você já ouviu falar dele que voltou? Naquela hora, não. Ele, infelizmente, não voltou e perdeu a vida logo depois. Depois, ele voltou, mas naquela hora, naquele momento... É difícil. Infelizmente. E é porque ele fazia isso desde a juventude, né? Justamente. Então, esse aqui Exatamente. Então, esse aqui é o nosso grande problema. A gente olha para uma história como essa e acha que é o outro, sabe? Acha que, não, se fosse eu... Não, se fosse eu, o quê? Eu estou fazendo a mesma coisa hoje. Será que eu consigo? Então, essa é uma dificuldade que eu acho que a gente ainda tem de verdadeiramente pegar essas mensagens e trazer para a gente, sabe? Para o meu dia a dia. Onde é que eu estou cometendo adultério? Sabe? Eu posso não ser casado e estar cometendo adultério. Como? É uma reflexão para cada um. Ou seja, a gente fica fixado numa coisa... Normalmente, quando se fala de adultério, pensa na parte sexual. Não precisa ser isso. Eu posso estar cometendo adultério com outras coisas. Se eu criei um vínculo com alguma coisa e eu estou destruindo aquele vínculo, eu posso estar cometendo adultério em qualquer coisa. Sabe? E aí a gente bota a culpa mais no homem, ou na mulher, ou nisso ou naquilo, não. A gente tem que fixar, ou focar no problema, na dificuldade para a gente vencer, e não no gênero da pessoa. Se é homem, se é mulher, se é transgênero, se é isso, se é aquilo. Não, isso é o que menos importa. Mas a gente se fixa na aparência, no externo, no exterior. Aí vamos seguir para chegar para frente. Ouviste o que foi dito, não perjurarás. Eu, porém, vos digo, não jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, pode falar sim ou não. O que é que ele está dizendo aqui? Mantenha a sua moralidade em xeque sempre. Não precisa você jurar por ninguém. Você precisa eu vou fazer porque o certo é fazer, independente de quem esteja fazendo ou não esteja fazendo. Tem uma frase que circulou aí por um tempo, que eu acho muito legal, que ela diz assim, uma ideia, não uma frase, né? Ela diz assim, uma coisa certa, uma coisa errada, não se torna certa porque tem muita gente fazendo. E uma coisa certa não se torna errada porque não tem ninguém fazendo. O que é certo de fazer para a melhoria íntima, é certo de fazer, independente de fulano, beltrano ou cicrano gostar ou não gostar. Jesus fez o certo e foi morto por isso. Isso não tornou o que ele fez errado, não. Mas a gente, muitas vezes, quer olhar pela opinião da maioria e seguir o que um monte de gente está... sem parar para pensar na base, no que é real, no que é verdadeiro, no que realmente se sustenta. Aí a gente fica nessas juras para depois ser pego, dizer, eu jurei que ia fazer, e agora eu não posso, e agora isso. Ou seja, a minha palavra e a minha palavra, a minha vontade, a minha ação não são a mesma coisa. Então, eu não estou vivendo de acordo com essa moralidade que eu quero e desejo aprender. Aí a gente chega no 38, do olho por olho, dente por dente, e que Jesus é o grande exemplo disso, do não resistais ao mal, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. És, pois, rei, depois de apanhar, depois... Fica calado. Você que diz. Bate em mim, pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Se isso não é dar a outra face, o que é dar a outra face? Aí a gente fica com subterfúgio, sabe, às vezes. Não, dar a outra face é fazer isso, é fazer aquilo. Não, dar a outra face é dar a outra face. É a gente não revidar o mal com o mal.
é nós tomarmos uma posição, seguir naquela posição. É não fazer, não trocar violência por violência. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. A gente vê a pessoa na calçada, aí muda de calçada, né? Muda de calçada, a gente muda até de cidade, às vezes, para não encontrar com o Britânia. Eu estou aqui em Boston, viu? Estou falando isso, mas... muda até de país a pessoa. Muda até de país a pessoa porque não quer emprestar. Aí você vê, e a mensagem de Jesus é outra completamente diferente. Então não é olho por olho, dente por dente. Não resistais ao mal, se entregue. A gente vê o exemplo de Estevão. Paulo fica revoltado porque ele não consegue entender como é que um homem que está apanhando, que vai estar levando pedrada, que vai morrer, consegue ter o bem nos olhos, a paz, a serenidade no semblante. Ele não consegue entender. Aquilo deve ter dado um nó na cabeça do pobre do Saulo. Com certeza. Aí, no final das contas, Abigail chega para Estevão e Estevão diz assim, com quem é que eu vou lhe deixar? O cara está morrendo de pedrada. Ele está morrendo de pedrada. A irmã chega do lado dele, ele olha para Abigail e diz assim, com quem é que eu vou lhe deixar? Como assim eu vou lhe deixar? O cara, você está morrendo, não é você que tem que estar preocupado com ela, não. Ela que tem... Mas ele está preocupado. Ela diz, esse homem aqui é o homem da minha vida. É o homem da minha vida, ela disse, nossa, que grande homem. Ele é um homem bom. Defendeu Moisés até o fim. Eu imagino no dia em que ele conhecer Jesus. Meu Deus do céu, o que é que Jesus foi capaz de fazer com a alma de Estevão? Aí a gente quer falar de dar a outra face, aí a gente fica dizendo, não, mas eu tenho que responder, porque fulano isso, porque fulano aquilo. Minha gente, não é essa a mensagem. A gente pode dizer o que a gente quiser, como eu disse no começo. Nós temos língua, nós temos boca, nós temos raciocínio para falar o que a gente quiser. Mas distorcer e falar diferente do que a mensagem do Cristo falou, é outra coisa. Então, para encerrar aqui a sequência, a última, amai os vossos inimigos. Meu Deus do céu, né? A gente não ama nem que a gente diz que ama, imagina amar o inimigo. Então, assim, é bem complicado ainda para a gente. Então, veja, Jesus, ele só está puxando a barra, ele só está dizendo, ó, pula até aqui. Aí, quando a gente pula, Tavares, quando a gente pula, aí ele puxa para frente, aí a gente cai antes. Mas a gente se anima e dizer, poxa, se eu conseguir até aqui, eu consigo o próximo. E aí vai para o próximo. E aí vai para o próximo, entende? Então, o eu, porém, vos digo de Jesus é isso. É ele dizendo assim, eu digo a vocês, vocês podem, vocês conseguem, mas vocês têm que tentar, vocês têm que se esforçar, vocês têm que chegar, vocês têm que fazer a sua parte. E aí a gente chega exatamente onde você falou lá, a frasezinha, no sede perfeitos. Esse Jesus eleva o nível e nos chama e estimula a subir com ele. Segue-me, vai e não tornes a pecar, faze o mesmo, ide por todo mundo pregar o evangelho, renuncia a si mesmo, se queres ser perfeito, vai. Aí ele termina dizendo, exatamente o último versículo que você colocou mais cedo, que é o limite extremo da barra máxima que ele nos chama e nos convida sempre, é o sede perfeitos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Então, é um convite para que nós busquemos o aperfeiçoamento íntimo, para que nós estejamos sempre atentos a tudo que a gente está vivendo, para poder conseguir dar saltos pequenos, não maiores do que a perna, como diz o próprio ditado, mas que nós possamos estar sempre querendo caminhar para frente. Como dizia Chico Xavier, eu sou uma lesma, mas uma lesma que sempre anda para frente, ou alguma coisa nesse sentido, que dá sempre um pequeno passinho adiante. Então, a reflexão sobre o eu, porém, vos digo, não é apenas sobre o eu, porém, vos digo, é sobre, de verdade, né, a nossa condição de perfectibilidade, de termos Jesus como esse guia, como esse modelo, para que nós possamos estar sempre em xeque, estar sempre checando onde é que a gente está nessa escala, sabe? Quão longe é o nosso próximo pulo, ou quão alto é o nosso próximo pulo. Vamos subindo devagarzinho,
mas vamos subindo, vamos nos esforçando para continuar subindo. Era essa a nossa reflexão. Muito bem, meu amigo. Você falou muito e eu gostei da sua fala com relação àquilo que você revelou para a gente, que eu já tenho há muito tempo, desde que eu comecei a conversar com o Severino Celestino da Silva. O primeiro testamento que eu aprendi com ele disse, não chame de o velho, é o primeiro. O judeu, ele só tem ele, então a gente não pode dizer que é velho. É o primeiro testamento e o segundo testamento. Eu comecei a mergulhar no Primeiro Testamento e descobri coisas fantásticas e maravilhosas. É por isso, aí eu aprendi, já sei porque que Jesus disse, não vim destruir a lei, né? Fica ensinando a gente que aquilo é velho, é antigo, né? E calma, vamos estudar. Então, adorei essa sua ligação fantástica que você fez, maravilhoso. Eu já estou querendo ver aqui, aproveitar você e me marcar para agosto. Veja aí na sua agenda, que a gente tem que pegar o cabo pela palavra, como eu fiz com o Paulo do Zé Soares. Zé Soares sabe a história, eu peguei ele 3 vezes aqui, 3 lapadas logo. Mas eu vou aqui tirar o seu PowerPoint e vou botar o meu para a gente falar que hoje nós tivemos o nosso querido Marquense, mas amanhã, de manhã, 8 horas da manhã, nós teremos o nosso irmão Alexandre Santos falando sobre o programa dele, Filosofia, Ciência e Moral, e ele vai trabalhar o livro de Hernando Guimarães, Reencarnações no Brasil, está fazendo esse estudo já há 2 semanas, ele e sua turma, amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Na quarta-feira à noite, nosso irmão Edson Barbosa, que trabalha há 35 anos com medicina espiritual, mais o Fábio Dionísio, lá do Centro Espírita Recanto de Luz, irmã Sheila, vai estar falando sobre o que é a tal da medicina espiritual. Deixa eu conseguir botar aqui. Pronto. E aqui, na quinta-feira, um momento especial, nosso irmão Ismael Ramos das Neves, o nosso querido divulgador, que tive o prazer de conhecer e conviver há algum tempo com ele, um homem de bem, em tudo aquilo que a gente pode analisar. Então, diversos amigos estarão aqui falando sobre ele. Já tem uma casa espírita aqui no Alto Oeste, né, com o nome dele, Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo. E o irmão mais velho do Geraldo, Carlos, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Federação Espírita Brasileira, estará fazendo um estudo conosco, o Espiritismo, né, o estudo do Espiritismo em época de pandemia. E no sábado, esse também você conhece, meu amigo. Apesar de estar em Brasília há muitos anos, é norte-riograndense, é o filho mais bonito do seu filho de Nicolai Cirqueira, que o Alexandre não nos escute, nem é o André, que vai estar aqui falando sobre a Federação Espírita Brasileira. 2/1 de 1884, 2/1 de 2020, então 136 anos, luz na instrução, amor na consolação, o nosso irmão André, lá direto de Brasília. Então, essa é a nossa programação até sábado, segunda, domingo temos outro programa, a gente vai parar por aqui e a gente vai pedir ao nosso irmão Marquense que seja o portador da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece, agradecendo mais uma vez a ele, que já é o segundo, a gente vai aqui fazer uma série, eu falei com o pai dele que a gente só para quando tiver com 20 programas para fazer um book só seu. Bom, então eu quero agradecer mais uma vez o convite, espero que a fala tenha sido inteligível, que a gente possa refletir junto, mas mais do que refletir junto, que nós possamos nos modificarmos juntos, né? Que a gente possa ouvir a mensagem, mas mais do que ouvir apenas, ser a mensagem. Como dizia Paulo, que nós possamos ser as cartas vivas do Evangelho e que nós consigamos entender que algum dia Jesus é que tem que viver em mim, né? E não eu em Jesus. Então, fazer uma prece breve, agradecendo aos espíritos amigos, agradecendo a Jesus e aos irmãos do mundo maior, mas acima de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo, de ter amigos, de ter companheiros que nos ajudam na nossa caminhada, rumo à luz, rumo à paz. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estudo, de aprendizado,
mas em especial a oportunidade de podermos praticar esse evangelho no nosso dia a dia, dentro das nossas facilidades e dificuldades, porque é assim, e apenas assim, que nós podemos verdadeiramente nos dizermos seguidores deste evangelho de amor, de paz e de luz. Que as tuas bênçãos caiam sempre sobre todos nós e que possamos aproveitar esse amor a cada segundo das nossas vidas. Muito obrigado por tudo, abençoa-nos e dá-nos a tua paz hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meu amigo, muito obrigado. Deus que lhe pague. Infelizmente tem que pagar, quando tá bom a gente tem que parar, não sei por que esse negócio, mas é assim, né? A gente tem que aproveitar os bons momentos. Meu amigo, muito obrigado e a gente volta com a programação normal. E amanhã, de manhã, de novo aqui, à tarde e à noite com o Estação da Luz. Meu amigo Marquinhos, muito obrigado, um beijo no coração. Recomendações aí à esposa, aos filhos, a todos aí da casa. Semente, semente de luz, não, gotinhas de luz, não é isso? Cantinho de luz. Cantinho de luz, que possam estar aí sempre contando com as nossas preces e as nossas vibrações amorosas para vocês que estão aí fazendo espiritismo nas terras do Tio Sam. Muito obrigado, meu amigo. Deus que lhe pague. Tchau, tchau. Tchau.